Conversa hoje aqui na Antena 1 é sobre o AVC. Agradeço, antes de mais, aos nossos convidados estarem aqui. Dr. Alexandre Silva, boa tarde. O senhor é neurologista do Hospital de São José, é coordenador também na pós-graduação em AVC e, portanto, sabe tudo aquilo que nós precisamos de saber e vai transmitir-nos essas informações. A doutora Raquel Conceição é dietista e está muito ligada à alimentação dos doentes depois de terem AVC. Muito obrigada aos dois por terem vindo. Obrigado. Há números assustadores no que diz respeito ao AVC. São dados estatísticos que dizem que o AVC é a primeira causa de morte e incapacidade em Portugal. A cada 5 minutos, em todo o mundo, uma pessoa morre vítima de AVC. E uma em cada 6 pessoas vai sofrer um AVC ao longo da vida. Bom, isto é assustador para quem, se calhar, nunca pensou nisto. Dr. Alexandre, há ou não há prevenção possível? Nós estamos ou não estamos... somos ou não somos capazes de nós próprios, em relação a nós próprios, fazermos qualquer coisa? Ou somos apenas vítimas de uma lotaria que nos escolhe de vez em quando e agora és tu e agora sou eu? Não, longe disso, longe disso. Há um papel que cada um de nós pode desempenhar na prevenção deste tipo de problemas, desde logo através da modificação dos estilos de vida e do controle daqueles que são os chamados fatores de risco modificáveis para o AVC, ou seja, a tensão arterial, o colesterol, os açúcares no sangue, a diabetes, depois também os hábitos tabágicos, o alcoolismo. Portanto, todos estes fatores são fatores que dependem muito dos nossos hábitos, nomeadamente os nossos hábitos alimentares e que nós podemos controlar. Esses nós podemos claramente controlar. E a importância do controle destes fatores de risco vascular é fundamental, porque se estes fatores de risco estiverem devidamente controlados, a probabilidade de uma pessoa sofrer um AVC baixa drasticamente e, portanto, a cada um de nós individualmente é aqui que temos o papel primordial portanto, a desempenhar. Portanto, se nós nos portarmos bem, se fizermos uma alimentação saudável, se fizermos exercício físico, se controlarmos a tensão arterial, enfim, tudo isso que acabou de dizer, nós, enfim, ficamos num patamar mais longe do AVC, mas não deixamos de correr riscos de eventualmente poder ter um dia. Naturalmente, porque há causas raras de acidente vascular cerebral. Que causas são essas? Não, há desde logo um determinismo genético que em algumas circunstâncias também desempenha um papel importante. Depois há outras condições fortuitas, por exemplo, em determinadas situações que nós chamamos de espontâneas, portanto, de patologia dos vasos pré-cerebrais que pode levar à ocorrência de acidentes vasculares cerebrais e que nós não temos um controlo direto sobre essas situações. Agora, a grande maioria das pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral tem pelo menos um destes fatores de risco modificáveis e não controlado, não devidamente controlado. Todos nós já ouvimos pelo menos falar de AVC, acidente vascular cerebral. Se calhar há muita gente que nem sabe o que é, não sabe reconhecer os sintomas, não sabe o que fazer perante uma situação de AVC. Vou pedir-lhe ajuda, pode ser? Com certeza. Estamos perante uma situação complicada. Sem dúvida, esse tem sido um dos principais enfoques das ações de formação e mesmo das ações junto da população. Sensibilização, não é? Sensibilização, a divulgação daqueles que são os sinais de alarme do acidente vascular cerebral. E, portanto, as campanhas levadas a cabo põem a tónica nos 3 Fs. E o que querem dizer os 3 Fs? Fala, força e face. Portanto, face quer dizer desvio, portanto, a boca ao lado, como as pessoas habitualmente designam. A fala é qualquer tipo de alteração da articulação das palavras ou de dificuldade em emitir estas mesmas palavras, e a força, a diminuição da força no membro superior, portanto, num braço ou num braço e numa perna. Portanto, estes são aqueles sinais facilmente identificáveis por qualquer pessoa no seu dia-a-dia. E aparecem em simultâneo ou apenas um? Não, podem aparecer em qualquer combinação. Portanto, podem aparecer isoladamente ou em qualquer combinação e até associados a outros sintomas. Mas como estes são de fácil identificação, é nestes que se põe o enfoque, porque isto permitiria identificar precocemente um número muito significativo de AVCs. E perante essa situação, não há dúvida, essa pessoa está a ter um AVC. É assim, naturalmente põem-se outras hipóteses, mas se nós sinalizarmos, portanto, se na presença de uma pessoa com qualquer um destes sintomas, nós contactarmos a linha 112 e ativarmos os cuidados de emergência médica, seguramente estaremos a aumentar de forma significativa o número de doentes com verdadeiros AVCs encaminhados para o hospital. Até porque, segundo, enfim, dizem os especialistas,
quanto mais rápida for a ajuda, melhor, não é? Exatamente. Porque a morte está a bater à porta e, portanto, se o doente for acompanhado rapidamente, há probabilidade de não avançar para o cenário da morte. É isso, claro, não é? Isso está perfeitamente estudado. Quanto mais rapidamente o doente for encaminhado para o hospital, maior a probabilidade de nós proporcionarmos os devidos cuidados adaptados à situação do doente e melhorarmos o prognóstico. Costumamos dizer que tempo é cérebro, até porque algumas das estratégias, alguns dos tratamentos que temos disponíveis, particularmente um deles para a situação da oclusão das artérias, portanto, do entupimento dos vasos cerebrais, nós temos uma janela de tempo, temos um período de tempo que só vai até às 4h30 desde o início dos sintomas. E, portanto, nessas primeiras 4h30, nós podemos administrar um tratamento que pode fazer toda a diferença em termos da evolução da situação do doente. Na prática, explique-nos, por favor, o que é isto do AVC. Pode haver um entupimento das artérias, pode haver um rompimento das artérias. Há um tipo de AVC, o tal isquémico, que é mais comum, o hemorrágico é menos comum. Uma aula sobre a AVC hoje na Antena 1. Acabou por dizer as coisas principais da distinção dos dois grandes grupos. Portanto, a situação mais frequente é do AVC isquémico, que resulta do entupimento de uma artéria, portanto, de um dos vasos que leva o sangue para o cérebro e que representa cerca de 80% a 85% de todos os AVCs. E até já aprendi que pode ser local, portanto, no cérebro, não é? Ou pode vir de outro ponto do organismo, levado pela corrente sanguínea. Exatamente. Portanto, o entupimento desses vasos pode ser provocado ou por uma doença do próprio vaso no local, ou então por a libertação daquilo que nós chamamos os êmbolos, que na prática são coágulos de sangue que podem provir, por exemplo, do coração no contexto de arritmias e que se desprendem da sua localização a nível do coração e seguem pela corrente sanguínea até chegar a um dos vasos cerebrais e provocar esse mesmo entupimento e a morte das células que estão à volta. E isso é o AVC, na prática, o AVC isquémico. O hemorrágico, por seu turno, resulta habitualmente da ruptura, portanto, do rompimento de um desses vasos cerebrais. É possível falar em tipos de gravidade diferentes? O isquémico é mais grave, o outro é mais grave? Como é? Na prática, depois deles ocorrerem, portanto, o AVC isquémico é mais passível de uma intervenção da nossa parte. Portanto, temos medidas terapêuticas, como estas substâncias que promovem a dissolução desse coágulo, que são mais eficazes e, portanto, melhoram o prognóstico do AVC. No caso dos hemorrágicos, as nossas medidas são menos eficazes e, portanto, são habitualmente associados a taxas de mortalidade mais elevadas. Mas isto depois também depende muito do tipo particular de AVC dentro de cada um destes dois subgrupos que estamos a falar. Eu sei que recentemente se realizou um congresso, o 8º Congresso de Acidente Vascular Cerebral, 6, 7 e 8 de fevereiro. Basicamente aquilo que se pretende é juntar profissionais, transmitir experiências, conhecimentos, enfim, com o objetivo claro de alertar para a importância da prevenção e para o cenário pós-doença. Está também connosco aqui hoje uma outra convidada para nos falar de uma situação diferente. A doutora Raquel Conceição é dietista. Doutora Raquel, boa tarde mais uma vez. Num cenário pós-AVC, enfim, as sequelas podem ser muitas, não é, doutora? As sequelas podem ser muitas e variadas, mas uma delas tem a ver, por exemplo, com a dificuldade de deglutição, a chamada disfagia, o que eu já aprendi com esta conversa hoje. Com tudo aquilo que depois tem a ver com a alimentação, o simples beber um copo de água, tudo isso se transforma num problema. Como é que se pode ajudar estas pessoas? É verdade. Após o AVC, muitos dos doentes, cerca de 50% dos doentes, desenvolvem a disfagia, a dificuldade de deglutição. E a disfagia vai afetar não só a alimentação com os alimentos sólidos e também a alimentação com o aporte de água, de outros líquidos. Nesse sentido, enquanto dietista, o plano alimentar tem que ser adaptado, temos que adaptar consistências, temos que modificá-las e torná-las seguras para que o doente com disfagia não se engasgue. Seguras quer dizer mais consistentes? Em alguns casos mais consistentes, bastante mais consistentes, poderá ter que ser alguma consistência quase como com pudim, muito consistentes, outras menos, mas adaptamos e no plano alimentar que fazemos ao doente, adaptamos essas consistências. A água muitas vezes pode ser um grande risco e por isso precisamos de passar a ter uma água com uma consistência mais sólida, e não a habitual líquida. Portanto, deixa de ser água, não é?
não deixa de ser água, porque hidrata, e é isso que nós precisamos também manter, a hidratação do doente. É um dos grandes objetivos, é nutri-los e hidratá-los. Deixa de ser água em estado líquido, é água em estado sólido. Exatamente, quase em estado sólido. Porquê? Porque a água em estado líquido poderá desviar-se para outro canal que não o canal que nós pretendemos, não o esófago, que leva o alimento para o nosso estômago, pode passar para a laringe, que é o tubo que leva, no fundo comunica para os pulmões, e se a água ou outro líquido ou até mesmo um alimento passar por este canal, nós podemos ter aspiração deste conteúdo, que poderá provocar também infecções como a pneumonia de aspiração. E é isso que nós queremos evitar. Queremos tornar a alimentação mais segura e muitas vezes o que temos que fazer é então modificar a consistência dos alimentos e dos líquidos. E é isso que se faz no dia-a-dia. É isso que tentamos que se faça no dia-a-dia. Nem todos os profissionais estão alerta sobre os sintomas e as consequências que a disfagia pode ter no doente. Por isso também é um dos meus papéis tentar que os profissionais desenvolvam mais a área de disfagia e de reabilitação do doente com disfagia. Nem todos conhecem que existem produtos e existem dietas específicas de resistência à amilase salivar, que já são termos muito complicados, mas que no fundo a única coisa que querem dizer é que a alimentação se torna segura e o alimento não vai para outra via que não seja aquela indicada. E essa sequela do AVC dura para sempre ou é controlada, acaba? É transitória. É transitória na maioria dos casos. Muitas vezes pode durar apenas semanas após o incidente do AVC. Há casos que são mais longos e existem algumas doenças, como por exemplo os doentes de Alzheimer, que desenvolvem disfagia para o resto das suas vidas. O importante é estar sempre alerta após o acidente vascular cerebral se a pessoa consegue ou não deglutir e, se não conseguir, ter medidas de reabilitação para conseguir melhorar. Por um lado, adaptamos a consistência e, por outro, há outros profissionais de saúde, como o terapeuta da fala, que iniciam logo a reabilitação do doente para voltar a conseguir deglutir de uma forma segura. Isto é muito importante, Dr. Alexandre, não é? Isto é muito... enfim, as pessoas não conhecem, não sabem e, se calhar, perante um cenário de AVC que é assustador, num contexto familiar, se não tiverem esta informação por parte do médico... Se calhar eles também não sabem, não é? Não chegam lá. Tem que ser o médico a fazer chegar essa informação. Naturalmente. O papel principal aqui é desempenhado pelos profissionais de saúde e, como a doutora Raquel disse muito bem, é fundamental que os próprios profissionais a nível hospitalar estejam devidamente treinados para o reconhecimento desta situação e para prevenir aquelas que são as complicações associadas a estas alterações da deglutição. Isto porque o doente com AVC não sofre só do problema vascular, da situação do AVC em si. Portanto, a grande mortalidade e morbilidade associada ao AVC tem muito a ver também com as complicações que se seguem à fase inicial pós-AVC e, portanto, as alterações da deglutição têm aí um papel importante porque é quando não são devidamente abordadas que surgem outros problemas como a desnutrição, as infecções respiratórias, etc., que condicionam muito a evolução destes doentes a médio prazo e a longo prazo. Portanto, o trabalho tem que começar no hospital e, naturalmente, naqueles casos que, felizmente, são a minoria em que persistem alterações significativas, que os próprios familiares sejam treinados e sejam informados das medidas e dos cuidados que têm de ter com o doente com AVC. Felizmente que há gente a trabalhar nisso, há gente que enfim, cuja vida é isso mesmo, é ajudar os outros, é desenvolver técnicas, é desenvolver informações e conteúdos, enfim, tudo isso para que possam ajudar quem precisa. Nunca se sabe quando é que chega a nossa vez. Nós dissemos no início desta conversa que uma em cada 6 pessoas vai sofrer um AVC ao longo da sua vida, o que é, enfim, assustador. Também há outros dados estatísticos importantes que têm a ver, por exemplo, com, em média, 1 a cada 5 casos de AVC são fatais. A incidência aumenta com o envelhecimento, cerca de 75% dos AVCs ocorrem em pacientes com mais de 65 anos. Enfim, é preciso ter tudo isto em conta. Se eu lhe pedisse para resumir aquilo tudo que nós dissemos até agora, assim em jeito de fim de conversa, para quem nos está a ouvir, e são pessoas que, obviamente, muitas delas não terão informações que o Sr. tem, não são médicos, não é? O que é muito importante saber, o que é fundamental saber sobre o AVC para prevenir, para evitar, para controlar, para ajudar? Eu diria que os AVCs tratam-se prevenindo-os e, portanto, poria um enfoque principal naquilo que é o controle dos fatores de risco, ou seja, ter estilos de vida saudáveis, por um lado. Depois, na situação do AVC, reconhecer os 3 Fs de que falei: fala, face e força. E, nesta circunstância, telefonar rapidamente para a linha 112, porque há estruturas montadas para levar rapidamente os doentes com AVC aos hospitais que têm, de facto, estruturas para
fazer face a esta situação e tratá-las da forma adequada. Porque essa rapidez pode fazer toda a diferença. Sem dúvida. Tempo é cérebro, volto a repetir. Exatamente, tempo é cérebro. Muito obrigada por terem vindo à Antena 1, doutora Raquel Conceição, também doutor Alexandre Silva. Tema de conversa hoje na Antena 1, o AVC, a propósito destas 3 letrinhas que assustam e que continuam a matar. É uma das principais causas de morte em Portugal. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada. Até à próxima. Boa tarde.